Olha, salve os deuses. Passassem por cá muito bem, todos os seus tão bons, muito estimo. Não lhes desejo mal nenhum. Para mal, bem bom dó meu. Estamos da Serra da Estrela. Cantamos a sua beleza, maravilhas da natureza. Do queijo queremos falar, do cabrito montes a berrar, ai no espeito a gritar. Passado de Pedra. Uma casa de campo singular, seduzida pelos traços de uma aldeia do concelho de Belmonte, Caria. Aqui, nesta casa, sentir-se-ão impressionados pelos laivos contemporâneos que se intrometeram habitualmente num passado de pedra e madeira. Restaurada com perfeição e convenientemente recortada numa paisagem característica de uma pequena freguesia na beira oriental da Serra da Estrela. Esta casa de campo procura, até nos menores recantos, inspirar a genuína hospitalidade portuguesa. Para honrar esta expressão, oferece um serviço cabalmente personalizado, impondo, num pequeno número de quartos, a revelação individual de cada um deles, por meio das linhas e sombras do seu mobiliário e decoração inferidas por uma manifestação robusta das palavras requinte e estimação. Permita que o tempo livre de que dispõe seja agraciado pela delicadeza e o aconchego do passado de pedra. Deleite-se a ler um bom livro no nosso pátio, delicie-se com pequenas e grandes iguarias típicas da nossa região. Desfrute de um passeio a cavalo ou de uma caminhada, que teremos todo o prazer em preparar para si. Passado de Pedra. Queremos que tenha uma doce estadia. Quando faleceu o meu avô, eu vim para cá dormir. Era um garoto, não é? Depois fui para a escola a seguir e aos 11 horas, aos 11 anos, saí da escola. Não quis estudar. Eu tinha mais de 2 irmãos, uma irmã e o irmão faleceu. Ia fazer companhia, ia comer a casa, vinha depois minha mãe cá tratá-lo como pertencia, não é? Eu tenho 84 anos. Sim, em Caria, trabalhei em Caria, tive empregado 10 anos, andei nas viagens à França não, a Lisboa, viagens grandes, e depois meti em viajante, tive uma empresa aí, depois tratei, comprei um aluguer praça a meu cunhado, um cunhado que tinha. Que mais baixo foi as touradas ditas, não é? Porque esta casa, meu avô era, no tempo, havia muitas festas, não é? Dias de Santos e tal, e pronto, dava cá o café às crianças, antigamente. Depois daí, apareceu a senhora Condessa cá que queria, ela passava, depois da escada, o turito, porque é destes pequenitos, não é? Subi por aí acima, estamos aqui todos juntos, todos, um bocadinho de saldo para esse lado. Fazia muitas festas, meu avô, porque antigamente qualquer aldeia tinha uma espécie de uma cabeceira. Eles é que mandavam para os mais pobres. A pobreza era tão grande que eles eram os senhores que mandavam. Depois o meu avô fazia umas touradas, umas festas, juntava aqui os amigos todos, tipos de dinheiro, não é? Tipos de dinheiro. E cá estavam, aí passavam aqui aos 4, 5 dias e 8 dias. E vinham mais crianças brincar para aqui? Para aqui vinham, muita criança mesmo. Mas crianças cá de Caria, não é? Muita mesmo. E que mais é que se lembra do seu avô?
Lembras-te mais alguma coisa? O que é que ele fazia? Ele trabalhava, tinha negócio, tinha cavalos, essa parte toda era tudo em palheiras. Cavalos. Faz conta que era um senhor cá dentro queria. Esta estava tudo deitada abaixo, passou, pronto, gostou disto. Então, o que é que fazia isso ser isto? Ninguém. Andava aí tanta gente a oferecer dinheiro, mais isto, mais aquilo. Isto tudo embatido. Conversas de café. Eu lembro porque eu nasci aqui, E ali em frente. ali nesta casa em frente, Tudo isto faz parte e a senhora que aqui morava, eu criei os filhos e casei-me. E depois viemos aqui a ser a boda, que era antigamente a boda. Eu lembro-me de uma senhora que era tia da Fernandinha Pinto e depois o senhor Luís Alfaiate e a Inês, que morava aqui. E como nós, antigamente, as bodas eram em casa, os copos de água, a gente dizia bodas, como era antigamente. E então ela disse-me que emprestava a casa para nós, porque o meu casamento foi a boda separada, como era antigamente. Sim. O almoço aqui, por exemplo, que era aqui, foi aqui, o almoço lá embaixo. Quer dizer, a noiva trazia os convidados da noiva e os do noivo iam para a casa dele. E depois fazíamos ao contrário. À noite os meus ficavam sem os noivos e à noite íamos para o casamento, para o jantar do meu noivo. Pronto. Era assim, antigamente era assim. Eu era alfaiate. Alfaiate também. Também. E eu também. Trabalhei por minha conta, fui empregada, ou por outra fui empregado, depois trabalhei por minha conta, depois fui empregado da Carveste, fábrica de conversões. Depois tive um certo problema, reformaram-me. Ficaram, e o que é que sentiram quando vieram assim aqui a esta casa depois de recuperada pela primeira vez? Senti-me diferente, que era muito diferente daquilo que estava. Claro. Mas ficaram contentes que tivesse sido Claro que recuperado? sim, claro que sim. E uma vizinha. Uma filha nova. Pois, eu morei aqui muitos anos. E ao fim de demorar muitos anos, veio para cá uma vizinha que nunca tive. Pois, porque aqui a rua agora praticamente está sozinha. Não há já pessoas a viver, porque uma casa destas precisava ser arranjada, não é? E para o fim que foi, que é, está muito bom e precisávamos cá disto. E agora o que interessa é a mais. saúde. De ouro, dos anos de casado, gostavam de fazer aqui a festa? Sim, sendo a senhora que já me convidou, para quando eu fizesse as bodas de prata, vir a Douro vieste aqui. Pronto. Gostava E eu de vir? agradeço. Pronto. Era como voltar ao passado. Pois, Sim. a lembrar. A lembrarmos que fizemos aqui a boda do casamento e agora fazemos a boda dos 50 anos. E eu nasci também aqui. Portanto, praticamente a minha rua era esta. E eu estranhei muito de ir lá para baixo, porque a minha rua foi sempre aqui esta. E lembra-se de vir brincar aqui para o pátio ou de vir cá? Sim, a gente brincava muito aqui, era muita mocidade. O senhor Luís Alfaiate tem um filho que é da minha idade
E tinha mais 3. Eram 2 rapazes e 2 raparigas. E então a gente brincava aqui muito. Nesta casa. E ainda cá vim muitas vezes a esta casa porque a minha mãe trabalhava com o Sr. Luís também, que era também alfaiate, e ela também vinha a ajudar-la a fazer os coletes. Antigamente fazia muita gente os coletes e calças e casaco. E então ela vinha muita vez para aqui, que éramos muito amigos. Desta casa lembro-me de várias coisas. A primeira, e acho que a mais importante e aquela que nos marcou mais, foram as brincadeiras todas que se passaram nesta casa e no respectivo quintal. Viveram aqui os meus tios, nasceram cá as minhas primas e, além dela, vivia no primeiro piso uma menina da minha idade que me acompanhou todo o tempo de estudante na escola primária. A Beatriz Eugénia era filha de um dos alfaiates de Caria, que quando eu nasci, já eles aqui viviam. Eu, mais concretamente, apesar de frequentar este edifício
em várias etapas. Talvez o que foi mais intenso foi a partir dos 7 anos, que foi quando eu vim a viver também aqui para esta rua. Até essa altura eu frequentava a casa porque estavam cá os meus tios e as minhas primas e porque eu entrei para a escola com 5 anos e a professora vivia aqui em frente e, portanto, escola e casa da professora, porque a professora já era muito velhinha e doente, e nós, em vez de termos escola na escola, tínhamos mais escola na casa da professora. Daí o facto de este espaço ser um espaço com muito significado para nós, para as meninas que vivíamos aqui em volta da Beatriz Eugénia. Porque a Beatriz Eugénia era a única que tinha um quintal, porque nós não tínhamos. O meu Tizé Figueira, que era assim que ele era conhecido, e a minha tia Marquinhas vieram viver para aqui, para o primeiro piso, neste caso o segundo andar da casa. Eu tenho a impressão que eles, quando se casaram, vieram para aqui porque o Tizé já cá vivia com a mãe. Dá-me a sensação de que esta casa devia ter sido habitada pela Senhora Maria e por meu Tizé logo após a morte do dono da casa. A minha prima depois veio nascer em 42, 10 anos depois nasceu a outra mais nova e ainda cá estiveram mais uns 3 ou 4 anos depois da Elsa ter nascido. Com a Maria da Conceição a relação era maior do que com a Elsa, uma vez que a nossa diferença de idades é só de 3 anos e pouco. E porque os meus avós também viviam aqui perto e quando vinhamos da escola, automaticamente nós íamos para a casa da minha avó almoçar. E depois vinhamos aos Saltos e aos Pinotes, da casa da minha avó, aqui para o quintal, porque era o encanto. O encanto desta casa estava precisamente no quintal. Havia outra coisa que também nos chamava a atenção. Era a carroça do Sr. Maurício, que ficava ali em frente de onde hoje é o apartamento maior, porque nós próprias, umas sentavam-se em cima da carroça e as outras andavam com a carroça para a frente e para trás. Portanto, havia uma série de coisas para nós que eram novidades, porque na altura as brincadeiras eram muito diferentes das brincadeiras de hoje. Bem, nesta casa, especialmente nesta sala, nesta casa foi tudo. Quando entrei na casa, uma das coisas que me chamou a atenção foram as portas. Para vós, se calhar, não achais nada de especial nestas portas. Só que as portas antigamente não eram pintadas, eram precisamente assim. E quando eu chego aqui, tive a sensação de que a casa não tinha sido demolida, que a casa tinha sido restaurada. Eu tinha a visto só com as paredes. Neste momento estou a sentir um arrepio que vai do cimo da cabeça até lá abaixo, porque não fazeis ideia o que é, passado 50 e tal anos, entrar num sítio que nos marcou muito pelas brincadeiras que cá realizamos e depois vê-la tal e qual ela era. Olho para as janelas e vejo aquelas portas exteriores da janela tal e qual como eram. Olho para isto e vejo tal e qual e vou dizendo à doutora Graça, é impressionante, mas a casa parece a mesma. Quando olho para o Lambri, foi o choque maior que se pode sentir. Eu tive a sensação de que esta casa não tinha sido mexida. E isto faz-nos muita impressão, porque conseguimos andar para trás muitos anos, porque não era usual na classe média viver-se numa casa onde já havia uma sala assim. Como deveis saber, se perguntares aos vossos avós, aos vossos bisavós, muito pouca gente tinha uma sala deste tamanho. Então, quando é que esta sala era mais badalada e mais brincada connosco? No domingo de Páscoa. Não, domingo não, segunda-feira de Páscoa.
que era quando se fazia a visita pascal. E então, na sala principal, onde se recebia o Sr. Padre e os acompanhantes com a cruz, nós, garotas, andávamos pelas casas umas das outras. E então, comparar a maior parte das nossas salas com esta já era algo que nos chamava a atenção. E mais, porque, na verdade, só nas casas de famílias mais abastadas é que a sala principal tinha o lambri. Eu sabia, porque tinha uma madrinha que também tinha uma casa um bocadinho maior do que esta, e eu sei como a casa era. E daí a ligação que eu sentia entre esta casa, e também frequentava a Casa Conde, também brinquei muito aqui na casa, no solar, aqui em frente do Coveiro de Pessanha, e este tipo de lambrico que vós tendes nesta sala era mais usual nas casas das famílias mais abastadas. É um empreendimento turístico, é um turismo no espaço rural, com a classificação de casa de campo. Surgiu da ideia de reaproveitar esta casa, recuperar esta casa que pertencia ao meu bisavô, para manter a casa, tentar manter a casa na nossa família. O meu bisavô morreu em 1939 e depois dele ter morrido nunca mais a casa esteve habitada por nós, por ninguém da família. A casa foi sempre habitada por pessoas aqui da terra. Como viram durante este filme, houve pessoas que casaram aqui e houve pessoas também que nasceram. Houve muita gente aqui de Caria também, alguns nasceram cá e outros viveram. E muitas pessoas que hoje em dia são adultas vinham para aqui também brincar para o pátio da casa. Eu só conheci esta casa em 1993, depois do meu pai ter morrido. Nunca tinha vindo cá, eu já tinha 20 anos quando vim a esta casa, e nessa altura ficou sempre a ideia de um dia recuperar a casa, que estava totalmente em ruínas, e de um dia recuperar a casa e fazer alguma coisa da casa. Depois uma das coisas foi começar a pensar qual seria o nome para a casa, que nome é que se devia dar à casa. E várias pessoas deram ideias, pessoas de família e amigos deram ideias, e uma das ideias que deram foi Passado de Pedra. E eu gostei muito dessa ideia porque, no fundo, esta casa pertencia ao meu passado, sendo que era uma casa de granito, coisa que, obviamente, em Lisboa as casas são feitas de tijolos, não é? E, portanto, ficou sempre a ideia de que ficava Passado de Pedra por ser o meu passado de pedra. Entretanto, do ano de 1993 até o ano 2004, 2005, que foi quando foi feito o projeto da casa e a obra, portanto, no fundo, também foi o tempo de estudar e trabalhar, etc. E depois, a partir daí, é que se fez o projeto da obra e se fez a recuperação da casa. Portanto, a casa está aberta desde 2009, como turismo espaço rural, e daí para cá é assim que tem funcionado. O que é que este empreendimento tem para oferecer aos seus clientes? Tem para oferecer uma estadia, digo eu de brincadeira, uma doce estadia, por causa do nome dos quartos que foi dado, que são nomes de doces tradicionais da região, como os esquecidos, como os borrachões, como os biscoitos de azeite, o arroz doce, as papas de carolo, são tudo doces tradicionais daqui da região. Portanto, tem para oferecer também as comodidades que são necessárias nos dias de hoje, portanto, aquecimento central, o ar-condicionado, a televisão por cabo, a internet, a wireless, mas por outro lado tem a vivência de uma aldeia também, porque Caria é uma aldeia que ainda tem bastantes habitantes, portanto existe vida da aldeia, existem lojas da aldeia e essa vivência da aldeia, dos cafés da aldeia, ainda é possível fazer-se por aqui. Por outro lado, tem a proximidade com Belmonte, que é uma aldeia histórica, a aldeia histórica de Portugal, tem a proximidade de Sortelha, que é outra das aldeias históricas de Portugal, que está a 18 km daqui, e tem também, obviamente, a possibilidade de as pessoas desfrutarem da paisagem e da natureza da Serra da Estrela, de verão e de inverno, com a neve, e além disso ainda há também de verão as praias fluviais que hoje em dia são cada vez mais procuradas. Por outro lado, há ainda uma outra coisa, que é a gastronomia local, que ainda também é uma atração também.
e que está bastante bem, hoje em dia está bastante bem, há restaurantes bastante bons onde as pessoas poderão vir. Quantos quartos é que nós temos neste empreendimento? O Passado Pedra tem 5 quartos duplos e um pequeno apartamento que tem, no fundo, tudo que um apartamento tem, ou seja, tem sala, quarto, casa de banho e kitchenette. E esse apartamento é muitas vezes procurado por pais que têm crianças, que no fundo estão mais à vontade, podem cozinhar e estar à vontade com as crianças.